Olá, alunos, sejam muito bem-vindos ao curso técnico de celulares e tablets GPS. Vamos aqui entrar na parte de análise de esquema elétrico ou diagrama elétrico, que é uma parte muito importante para vocês dominarem aí o quesito análise de circuito. Então, estamos aqui com esquema elétrico do Moto G segunda geração da Motorola. E por que eu peguei primeiramente esse esquema aqui? O primeiro fato é de ele ser de fácil entendimento. O segundo é um aparelho que com certeza vai ter a sua assistência, que a Motorola vendeu muito, mas muito esse aparelho. E por último, que ele vai abrir caminho para os esquemas elétricos de maior dificuldade. Eu recomendo vocês começarem por ele, porque é um esquema, assim como dito, de fácil entendimento e abrirá portas para os outros esquemas. Não ficará difícil os esquemas aí de outras marcas ou até mesmo da Motorola. Na verdade, esse esquema da Motorola Moto G2 é o mais simples, o mais, vamos dizer assim, didático. Eu não encontrei outros esquemas mais simplificados do que esse. Então, eu recomendo muito vocês começarem por esse esquema aqui. E também esquemas da LG, os esquemas da LG são lindos até de ver, são muito bem elaborados. Então, a gente também vai ver esses esquemas da LG, vai ver esquemas de outras marcas aí mais complexos. Sem mais delongas, vamos continuar. Então, outro detalhe é o seguinte: todo manual, todo esquema elétrico, ele vem às vezes acompanhado de coisas desnecessárias. Mas o mais importante para a gente é o famoso troubleshooting. É o nosso troubleshooting aqui, ó. Ele é o nosso passo a passo, ele que vai nos direcionar a localizar avarias, possíveis avarias no nosso aparelho celular que porventura entre na nossa assistência. Beleza? Então, muito bem. Vamos adiante. Então, a gente tem aqui o Table of Contents, ou índice sumário, como queiram, que mostra pra gente algum ponto, aliás, todos os pontos que são abordados nesse diagrama elétrico. Vamos supor aqui só que a gente tem algum problema de áudio. A gente vai aqui na página 39 e a gente vai ter todo o caminho a seguir, o caminho de análise referente ao sistema de áudio. Mas vamos começar do início. Um pleonasmo, desculpe, mas vamos lá. Então, a gente começa aqui com Snapshots of Antennas, ou fotos das antenas. Antes de eu prosseguir, não se acanhe, não se intimide se o seu inglês não for dos melhores. Você tem o famoso Google Tradutor, que ele irá ajudar você, ou o suporte, né? Você aí pelo WhatsApp você vai ter o suporte integral de qualquer coisa referente ao curso, tá? Na medida do possível que poderemos responder você ou ao grupo que você pertença, a gente vai mais cedo ou mais tarde tirar a sua dúvida. Então, a gente tem aqui a localização das antenas. A gente repara o seguinte, que as antenas do Motorola Moto G2, ela fica no cover do aparelho. A gente percebe aqui no canto superior esquerdo que fica a antena de captação do Bluetooth e Wi-Fi. À direita, GPS. Mais aqui embaixo, na parte direita, a antena DIV, ou antena de captação de TV. E a main antena principal, a captação RF, o setor RF, o que vai captar o sinal das operadoras. Então, o que a gente já tira aqui dessa ilustração? Você reparem o seguinte, que a massa
aqui da antena de captação de sinal do Bluetooth Wi-Fi é muito inferior se comparado com a antena principal. E o porquê disso? Imagina o seguinte, por que o fabricante não gastou material com, por exemplo, uma antena de Bluetooth Wi-Fi que fosse do tamanho, por exemplo, da antena de TV, de captação de sinal de TV? Pelo simples motivo que eu vou explicar basicamente a seguir. Imagine o seguinte, você tem Wi-Fi dentro da sua residência, dentro da sua sala de escritório, dentro do seu trabalho. Então é um local onde há muita pouca interferência, muita pouca barreira. E isso não interfere a captação de sinal de boa qualidade. É lógico que vai depender também da distância que você está. Mas geralmente o Wi-Fi, o sinal de Wi-Fi é dentro de uma sala, de um escritório, de um barracão. Então o sinal chega com muita intensidade. E não há necessidade de fato você ter uma massa de antena de captação muito grande, até porque o sinal chega com muita intensidade, muita força, e ele vai chegar com bastante eficiência. Aí a gente já nota outro ponto, por que a antena principal é já de maior captação, uma massa, uma área maior, justamente porque foi pensado que há muita interferência lá da antena da operadora até chegar no aparelho, até o aparelho detectar o sinal da operadora. Diante disso, o fabricante não simplesmente opta, mas ele é obrigado a fazer uma área de captação maior para melhorar o sinal do seu aparelho. Então, você imagina o sinal que vem da antena da operadora, ele vem horizontalmente, ele vem na verdade em forma de, como que eu posso dizer, uma forma côncava. Ele vem mais na direção horizontal, então ele passa por muitas barreiras. Você imagina uma antena que tem no centro da cidade, ele vai passar por inevitavelmente, mesmo que ele seja uma torre muito alta, ele vai ser drenado pelos arranha-céus, os prédios, né? Por árvores, por torres de alta tensão e por aí vai. São muitos intempéries, são muitos obstáculos. Então o sinal, para chegar de uma forma adequada ao uso, a necessidade de de uma boa torre de fornecimento de sinal e também um aparelho que capte o sinal de forma eficiente, para que você sempre esteja aí, você não esteja aí em situações desagradáveis sem o sinal da sua operadora. Assim também acontece com o sinal da televisão, é o mesmo princípio. Ele vem na horizontal, então ele passa por muitos intempéries, muitos obstáculos, e há necessidade de uma fonte captadora de boa qualidade para que o sinal seja processado internamente para o seu celular, neste caso aqui o nosso Motorola Moto G2, e a imagem da televisão fique limpinha. Lembrando que esqueçam o sinal analógico, tudo aqui é digital, e até porque aqui, pelo menos no Paraná, em janeiro, não vai mais haver sinal analógico. São Paulo parece que tem algumas emissoras que já não funcionam mais com sinal analógico. Seguindo, GPS, você reparamos aí o seguinte, que a massa, a área de antena do GPS, ele é tão, se não igual a da antena do Wi-Fi. Ela é um pouco mais espessa, um pouco mais larga, mais grossa, mas ela é um pouco mais curta, então acredito que seja a mesma, seja a mesma eficiência. E por que o GPS é pequeno, se você imaginar que o GPS também é um sinal que vem de fora? O sinal do GPS ele vem por satélite, e a gente sabe que o satélite fica rodeando aí a parte externa da Terra. Então ele vem de cima, então ele passa por muito pouco barreiras, muita pouca interferência, porque ele vem de cima. Então ele vindo de cima, ele vem com bastante intensidade. O único e principal intempérie que o sinal de GPS enfrenta é o fator clima.
Por exemplo, em dias nublados, o sinal pode, aí, dependendo da região, ficar mais enfraquecido. Mas mesmo assim, é difícil você ficar sem sinal de GPS, porque atualmente, né, a gente tem bastante satélite aí fazendo o papel e muito bem feito. Certo? Então, seguimos adiante. Posso subir aqui sem querer para cima. Então a gente tem aqui Snapshots of Mainboard, ou fotos da placa principal. Então a gente tem aqui a foto em perspectiva da placa, na parte superior ou top side, e a parte inferior ou bottom side. Então ele já até diz aqui, ó, lado da bateria, bateria side, side significa lado, e display side, lado do display. Então a gente imagina mesmo que aqui é a parte top, a parte de cima, porque se você imaginar, se você tivesse uma máquina de RX e olhasse o aparelho por dentro, a gente veria a placa nesse sentido aqui. Então ele mostra pra gente aqui o vibrator, o vibracal, o second mic, o microfone secundário, a side case, as chaves laterais e o USB connector ou conector USB. No lado bottom a gente tem aqui o P mais ALS sensor, o ambient light sensor, o sensor de luz do ambiente. A gente vai ver isso mais adiante. O LED indicador, o audio jack, ou jack lá P2 para você colocar o fone de ouvido. A gente tem aqui a front and rear câmera, a câmera frontal, a câmera traseira. Rear significa traseiro, trás. A gente tem aqui o flex, né, a placa filha, a plaquinha filha que vai no aparelho do Moto G2, que vai o SD card, o SIM e SIM2 connector, né, onde vai o chip da operadora e o cartão de memória. O conector de bateria, battery connector, o flashlight, o LED de alto brilho, a lanterna, o LSM NTP connector ou LVDS, né, esse aqui é o nosso conector da VDS, a gente vai saber isso mais adiante, e o touch point connector, que é o painel do touch panel, né, que é o conector que é no mesmo conector vai o sinal de imagem e o sinal de toque da frontal da nossa tela do nosso aparelho, e o primary mic, o microfone principal. Certinho? Muito bem. Isso aqui não tem segredo. Seguimos adiante. A gente tem aqui um layout resumido com alguns pontos importantes da placa. A gente tem que lembrar o seguinte, que nem todo esquema vai ser assim bonitinho, nem tudo serão flores, infelizmente. Por isso que eu comecei com ele aqui, porque a partir dos outros esquemas você vai ter mais facilidade de entendimento. Então ele mostra algumas partes aqui, ó, importantes da placa. Por exemplo, a gente tem aqui o amplificador de som, amplificador de áudio do Moto G2, certo? E temos aqui também o Hall Sensor, a gente vai explicar também em detalhes sobre isso. A gente tem aqui o PMIC, o Power Managed RC. A gente tem aqui o Giro Sensor. A gente tem aqui não estou enxergando direito, mas parece ser o Audio Codec. Então aqui é o CI que é responsável pelo áudio, o sistema de áudio principal da placa. A gente tem aqui o amplificador e aqui o CI de áudio, o codec de áudio. Então, se o amplificador de som, ele provavelmente funciona o som, mas o som fica muito baixo. Agora, sem o codec de áudio, nenhum áudio funcionará na placa. A gente tem aqui o Flash Drive IC, é o CI responsável por fazer o disparo do LED. A gente tem aqui o LCM Bias IC, a gente vai ver o que é isso futuramente. A gente tem aqui a alimentação da câmera de 2,8 volts, enfim. A gente tem muita informação, tem o processador, tem a memória MMC, muita informação aqui que vai ser pertinente a uma análise
de um defeito que vem aparecer na placa. Muito bem, vamos continuar aqui. E aqui a gente tem a outra parte da placa, que também tem bastante informações. A gente tem aqui alguns sinais de frequência, a gente tem aqui algumas coisas importantes. Também a gente tem aqui as antenas do GPS, a antena principal. A gente tem aqui os contatos do alto-falante. Temos aqui o giro I com pé sensor. Enfim, muita informação que é de extrema importância durante a análise. Aí ele chega de fato à parte que nos interessa durante a análise. Não que as partes anteriores não sejam importantes, mas aqui a gente já começa com uma parte que dá muito problema, não só no Motorola Moto G2, mas vamos dizer assim, em grande escala em todas as marcas de celulares. A gente entrou aqui na parte de Charger Troubleshooting. Então, charging vem do inglês carregamento, carregar. É a parte de carregamento do Motorola Moto G2. Então, vemos aí o seguinte, que o sistema de carregamento, você já começa a imaginar o seguinte: a gente tem que colocar, a gente tem que ser crítico, como eu já disse em outras aulas. A gente tem que ser crítico, tem que ter um senso crítico durante a análise. O que leva a dar problema de carregamento ou não carregamento? Bateria com defeito, carregador, conector e por aí vai. A gente tem que determinar, antes de tudo, antes de abrir o aparelho, já tem que ter em mente a lógica de trabalho. Assim facilita e muito a resolução do problema. Então, Charger Troubleshooting, passo a passo da resolução de algum defeito na parte de carregamento, ele mostra aqui pra gente um diagrama, evidentemente simplificado, mas que já é o suficiente para resolver grande maioria dos problemas. Então, ele mostra aqui o seguinte: Charge Path. Então, caminho do carregamento. Cara, é muito bom isso. É muito bom isso porque olha o que ele apresenta. Ele apresenta todo o passo a passo até chegar de fato à parte de carregamento. Então, ele evidentemente começa com o USB conector USB. Claro, a gente vai colocar ali a nossa fonte para carregar no nosso conector USB. A partir daí vai lá para o pino 1 do U1001, que é o nosso PMIC, nosso Power Manager, e outros pinos também que são referentes à parte de carregamento, pino 161, 172 e por aí vai. Então, ele também passa aqui por um indutor, a gente já viu o que é isso, L1001, novamente pelo U1001, nosso PM, o PMIC, de novo passa pelo resistor 1008 até chegar no COM 1002, que é o conector da bateria. Então você vê, ele facilita muito aí o diagnosticamento do problema. Então eu vou dar um zoom aqui, ó, para a gente entender o processo. Então, ele dá aqui pra gente aqui, ó, o conector USB, que é aonde acontece o princípio de carregamento do aparelho. E é muito lógico isso. Então, a gente tem que atentar ao seguinte ponto aqui, ó, que é muito importante. Esse pino aqui, ó, o pino 4, que é o USB ID, pino identificador, que vai muitas das vezes chavear o carregamento correto do aparelho. Eu vou abrir um aspas aqui porque disso, pelo seguinte fato: eu já peguei muito aparelho e vocês devem ter pego também. Eu digo aqui da Motorola,
alguns da Samsung, mas uns da LG, enfim. Vamos fazer aqui análise em cima do Motorola Moto G2, em que esse pino, mesmo ele ausente, o aparelho carregava normalmente, mas alguns, infelizmente, não carregavam. Eu percebi isso pelo que? Pela versão do PMIC, do nosso PM. Então, dependendo da versão, ele autoriza carregamento sem a identificação, o pino identificador, e tem alguma versão que não aceita. Eu não me lembro agora qual é, mas se você pegar aí um dia na sua assistência algum tipo de aparelho que porventura o terminal, ali o pad do pino ID seja danificado ou já veio danificado, você vai acabar percebendo esse detalhe, tá? Então, voltando à análise, ele fala que o USB ID sai evidentemente do conector USB. A gente tem que notar aqui as setas, tá? A gente tem aqui também USB DP com, USB DM com. O que são esses dois? Aqui resumidamente, basicamente traduzindo, a parte de comunicação de dados. Comunicação de dados aí que dá-se entre o computador, por exemplo, e o aparelho. Então aqui é que a gente transfere as fotos, músicas, vídeos, arquivos, etc. Faz sistema de atualização do aparelho. Enfim, sem esses dois terminais, sem esses dois pontos de comunicação, o aparelho nunca mais poderá fazer atualização do sistema, vai passar fotos, vídeos, música, etc. Então, há necessidade então de você recuperar esses pinos. Assim, a gente aí tem um módulo para essa parte chamada, a gente chama de jumper, que é o pulo para poder resolver quando não se há mais os terminais na placa, não se há os pads na placa. Tranquilo? Então, a gente tem um outro ponto importante, que é o pino 1 aqui, ó, que é o nosso mais B. A gente já sabe o que é mais B, onde entra a parte positiva da alimentação do nosso carregador, que é o nosso 5 volts. E a gente tem que se atentar ao seguinte: um detalhe muito importante que a gente tem que saber nos esquemas elétricos é o seguinte, que o fabricante ele dá nomes às linhas de alimentação. Por exemplo, o nome que é dado aqui nessa linha chama-se VBus. E a gente repara o seguinte: todo o esquema, eles seguem até que uma regra, ele denomina quando é uma alimentação de tensão, quando não se é sinal. A gente repara o seguinte, que o USB ID ele tem uma seta de saída, mas não uma bolinha, não uma circunferência igual o VBus aqui, ó. Então, o nosso VBus tem essa bolinha porque é onde sai uma tensão, certinho? Então, você percebe o seguinte, que ele vai entrar lá no nosso U1001, onde que é a parte, o bloco charging, como queira, tá? Então ele dá um nome interno aqui de USB in 1 e USB in 2. Pode ver que tem aqui um jumper conectando os dois sinais aqui, tá? O USB ID também vai entrar aqui no pino 97 do U1001. Então tem lá uma esferinha, um ball. A gente sabe que o nosso PMIC ele é do tipo BGA. A gente já falou sobre isso. Então é uma esferinha desse pequeno componente que recebe esse sinal USB ID. Então, como eu disse, dependendo da versão, ele não faz diferenciação se está ou não se permite ou não o carregamento, se permite ou não a ausência desse sinal. E tem versão que infelizmente ou felizmente, né,
exige essa comunicação do pino ID, certo? Então, a gente tem aqui os dois pinos mais importantes que vão fazer o nosso aparelho carregar: o USB ID e o pino VBus, pino 1 aqui, denominado VBus. A partir do momento que entra dentro do aparelho, dentro do nosso PM, nosso PMIC, internamente dele, através de vários blocos lógicos, ele vai permitir o carregamento do aparelho. Então, a gente tem aqui no lado esquerdo o sinal que é os mais importantes para o carregamento do aparelho, que é o VCHG, o VBAT e o VCHG novamente. Então, esses sinais aqui vão dar a possibilidade de carregamento. Então, senso crítico de análise. Eu tenho o meu conector de carga funcionando, ok? Todos os pinos, todos os terminais bem soldados. Principalmente o pino 4 e o pino 1. USB ID e VBus respectivamente. Então, eu já descartaria que, e lógico, eu tenho uma fonte funcional, tudo ok, funcionando. E fiz a medição no R1006, que tem 47 kΩ, com uma tolerância de mais ou menos 5%, tá ok. O meu capacitor de filtro, a gente já viu isso, a configuração de filtro, nosso C1004 está ok. Então, qual que é a próxima ideia que a gente tem que ter aqui para resolver o problema? Trocar o PMIC? Não. Você sabe que o PM, como ele é do tipo BGA, é dos últimos que você deveria trocar, que você deve trocar por último, por questão de dificuldade e talvez questões aí de localização do componente. O componente não vende no mercado, você tem que tirar da sucata, então você tem o risco aí de ter que tirar da sucata, ter o risco de acertar aí a posição na hora de soldar, que requer uma experiência. Isso a gente vê bastante lá no módulo de reparo, nível 3. Então, é o último caso a se pensar. A gente tem que ver aqui o Battery Connector. O conector de bateria, está escrito Battery Connect. Estranho aqui, mas então a gente tem que ver que o conector de bateria é o nosso COM 1002.